E aí, galera do Conexões, hoje a gente tá aqui no Goela Studio e vamos bater um papo sobre como funciona o processo de gravação. Então, para começar, pessoal, como que surgiu essa ideia de montar um estúdio? Boa noite, obrigado por terem vindo até o estúdio aqui. A ideia inicial de montar esse processo, estúdio, eu acho que todo músico tem essa vontade. Todo músico começa a tocar e ele tem ou a vontade de gravar ou a vontade de montar um estúdio, seja músico, seja técnico de som, alguma coisa nesse sentido relacionado à música. A minha vontade começou, eu comecei a trabalhar com um colega nosso que era o Leandro Verdi, e ele tinha um estúdio de gravação aqui na cidade. E trabalhava muito bem, por sinal, tudo, e eu sempre fazia umas gravações. Inclusive, o último trabalho que eu tive com ele, acabei produzindo um CD e um DVD de um padre. E esse foi o último e ele acabou saindo, foi embora. E eu pensei, e agora? Assim, sabe aquela história quando você pega o embalo do negócio, falei, cara, tá bacana, e ele tá indo embora. E foi nessa ida dele, ele até falou, eu tô indo, vou ter que ir embora da cidade, por que você não toma? E nessa saída dele, eu tomei a iniciativa, comecei a fazer alguns contatos, comecei a comunicar o pessoal e fui pesquisando o que seria o processo, comprando equipamento, montando a estrutura da sala, essas coisas assim, nesse sentido, né? Então, apresenta o pessoal e pelo que cada um é responsável aqui no estúdio. Então, dessa minha ideia, quando surgiu, então, eu como músico, dentro do estúdio, dentro da nossa realidade hoje, eu como idealizador, eu também faço arranjos e a parte de gravação, captação, essas coisas assim. Só que tem a parte técnica, que é o fundamental do estúdio, né? E foi nessa brincadeira que Cláudio, né, o pessoal conhece ele como o Buda, mas Cláudio Fonseca, acabou numa conversa nossa, né, ele veio conhecer e acabei descobrindo que ele já tinha lidava com isso há anos, só que só com ele, nunca executou isso, né? Então acabamos unindo essa utilidade, foi aí que ele acabou entrando nessa sociedade. E eu cuidando da toda a parte de produção e ele toda a parte de mix e edições, né? Que é a parte fundamental de um estúdio, assim. Aqui tem o André Tica, né? Ele é baterista, percussionista, ele é um parceiro do estúdio. A gente diga assim, que quando a gente montou a ideia do estúdio, a ideia inicial era ter esses parceiros, que são os músicos do estúdio. Por exemplo, você chega assim, tem uma música, compõe uma música, tem só um violão, mas não tem uma banda. Assim, puxa vida, quero gravar, mas eu não tenho uma banda. Não, o estúdio te propõe isso daí. Além do trabalho, a gente tem músicos que trabalham em parceria. Então o Tica, ele é o baterista e percussionista, e o Henrique, tecladista também, produtor também, produz, faz músicas, arranjos. Então esse aqui é o nosso grupo, é o time que a gente chama assim, do Goela Studios, né? E o pessoal aqui da cidade procura bastante o estúdio? Procura, por incrível que pareça, assim, nesse sentido o pessoal começou a despertar essa vontade, né, de buscar, começaram a compor. Então o pessoal faz uma música, eles têm que, né, a ideia a gente sempre fala assim, alfabetizar o que ele está fazendo, né? Então o que ele vem assim, ele tem que cair dentro do estúdio para ele ouvir. Eu digo, música, cada vez que você começa a produzir, se você não se ouvir, você geralmente as outras pessoas que escutam o teu som. Nessa questão de procura, eu acho que o estúdio, como um todo, a nossa equipe e todas as pessoas que procuram o estúdio acabam crescendo juntas e vão aprendendo, o processo vai se elaborando, ele vai se aprimorando e cada vez o resultado vai ficando mais legal e melhor, e as pessoas que entram no estúdio procuram, ficam satisfeitas com o trabalho, repassam e a coisa vai se tornando uma proporção gigantesca e ao mesmo tempo formando fila até para gravar e começa a ter problemas na questão de agenda. O estúdio vai tomando forma na questão operacional também, não só da questão técnica de gravação. E como vocês disseram que tem bastante banda, vocês sabem mais ou menos quantas já vieram gravar aqui? Bastante, né? Eu acho que a gente tem um portfólio pronto ali de alguns trabalhos finalizados e alguns trabalhos que ainda estão por finalizar. Mas digo que a gente sempre fala que prata da casa é o Banda Lab Deader, Fernando Neubauer,
Garotada Galponeira já gravou aqui. Na Muvuca tá em trabalho aqui. Tem o pessoal, um colega nosso que é o Samir, que tem um outro grupo que também tá em trabalho. Tem o Rafael Damasceno, o TH, que é um canta rap, fora de série o trabalho dele, já gravou com a gente aqui. Então eu digo assim, ó, ele é muito grande, sabe? Não é assim um estúdio, por exemplo, eu gosto de determinado estilo. Não, assim, aqui não tem estilo. Nosso estúdio aqui ele é aberto para todo mundo, tanto tem sertanejo, tem gaúcho, tem rap, tem gospel music, tem muita coisa bacana, tem bandas rock and roll. Então é muito grande assim, a quantidade de pessoal que tem procurado e a variedade de estilos. Assim. Vocês acham que a internet se tornou uma rival para o pessoal que grava as demos em estúdio? Muito pelo contrário. A internet hoje se tornou um atalho para a comunicação e para o acesso do cliente para o fornecedor do trabalho, no caso aqui, o estúdio do Goela. Então a gente tem um alcance muito maior através da internet. Tudo se torna mais prático, a gente pode necessariamente gravar alguma coisa sem estar todo mundo necessariamente aqui, vamos dizer assim, alguma coisa a gente pode captar, a gente pode trocar figurinha, trocar informação com outros produtores, com outros estúdios. Isso aí, na verdade, é uma ascensão para o trabalho de produção musical, eu diria hoje. E pra galera que tá começando agora com banda, qual que é a diferença entre tocar fora de um estúdio e gravar dentro de um estúdio? Boa noite. Existem muitas diferenças, né, entre você tocar ao vivo em um lugar e gravar no estúdio. Como, por exemplo, você fica muito preso assim a metrônomo, né, que é a questão do tempo, o ritmo da música. Como aqui se trabalha com mais ou menos, acho que umas 10 pistas, né, gravando ao mesmo tempo, 10 canais, você tem que tocar assim, sem tudo exatamente sincronizado, senão dá resultado no processo final, né? O que acaba atrapalhando o processo do Cláudio, que daí na hora da mixagem complica muito isso aí. Então eu acho que mas como a minha primeira vez também gravando no estúdio foi aqui no estúdio do Goela, isso aqui é uma escola assim que vale a pena. No começo até você se bate um pouco, mas depois você vai acostumando, acaba que só acrescenta no currículo. Como que vocês acham que a internet está influenciando o cenário musical hoje em dia? O cenário musical hoje, com a internet, se você for tratar o aspecto da divulgação de um trabalho, da questão até da pirataria, tudo tem um alcance muito maior. Eu diria que a questão da divulgação da internet hoje é muito superior para quem vende show, por exemplo, através até dos downloads e tal. Ele funciona de uma maneira até mais eficiente do que a própria venda do teu trabalho. Porque hoje a gente sabe que está bem complicado a questão até de direitos autorais, então hoje você vender um álbum já não é mais o que te dá um grande retorno. Agora, com relação ao cenário musical, se tratando do desenvolvimento do músico, do estudo do músico, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem muito material, você tem acesso a todo e qualquer tipo de estudo que você quiser. Que exatamente, era muito restrito isso há alguns anos atrás, e hoje, assim como você pode ser um músico muito melhor através dos conteúdos da internet, você pode também ter aquele músico que é preguiçoso, dependente, que talvez se utilize demasiadamente de uma tecnologia auxiliar ali, ele acaba perdendo aquele feeling, perdendo aquela habilidade que um músico profissional precisa. Qual que é a diferença entre uma gravação caseira e uma gravação feita num estúdio? A diferença é grande assim. Hoje você tem acesso, falando ainda da internet, você compra uma placa ali, você entra na internet, você pluga ela direto no computador, você sai gravando. Eu falo assim, ó, que hoje o nosso estúdio, ele ainda não é um estúdio profissional, a gente está correndo para isso, só que a nossa diferença, eu sempre falo que a gente tem, é a parte humana, é a parte de cada um. Eu digo assim, cada músico estudou para poder arranjar, só que eu ainda digo que a parte
mais difícil é a parte final, que é a edição. Uma bateria que ela vem com 10 canais gravados, tudo captando tudo, entende? Então essa parte da edição, você chegar a essa sonoridade, você poder tocar, que é a nossa busca, era a nossa busca, que hoje a gente já viu que músicas que saem daqui, que já saíram daqui, tocam na rádio de igual para igual, que é o trabalho que o Cláudio faz, que é uma dos principais e o único motivo da entrada dele para o estúdio aqui. Bom, nessa questão da técnica da gravação, da qualidade sonora, hoje você não precisa necessariamente de muito dinheiro ou muito investimento para você gravar com qualidade profissional, digamos assim. Como o Guela falou, você tem acesso a uma interface de áudio qualquer, você pluga no computador, você tem qualidade excepcional de gravação. Mas e daí? O que você vai fazer com essa qualidade de gravação? Você tem um áudio bem gravado, mas daí a virar uma música, o processo é um pouco mais complicado do que parece. É bem mais difícil, bem mais trabalhoso. Tem processos que todos os dias no estúdio você aprende e repassa, e no próximo projeto você já vai com um pé diferente no início da gravação, no processo, no que o músico precisa para se sentir mais confortável, fazer uma gravação bem legal para que você consiga sincar tudo isso, mixar. Sim, o projeto de aprendizagem é constante, ele não para. Como eu ouço e sempre estou estudando e vejo depoimentos de produtores que já estão a um nível bem acima, digamos assim, que o que a gente almeja sempre é que eu explico tudo que eu sei, posso ensinar tudo que eu sei, o Henrique, ou qualquer pessoa aqui, o Tica, o Guela, você pode passar todo o teu conhecimento, tentar explicar, mas quando a pessoa conseguir fazer o que você conseguiu fazer, você já vai estar muito na frente, porque você não para de aprender. Cada dia, cada experiência somada, cada dificuldade, principalmente as dificuldades nessa questão da bateria, por exemplo, nós temos aqui 16 canais disponíveis para fazer uma captação. Nem todo mundo é baterista de estúdio. Então você tem 16 canais para que eles fiquem exatamente alinhadinhos na hora de você fazer a mixagem toda. Então é uma questão que você, no início, não, vamos ver como é que fica e tal, e vai testando, microfonação diferente e tal. Só que aí você acaba caindo na questão também que nem todo mundo está preparado para fazer a gravação. Daí entra a questão do estudo, da preparação, por isso que entra o músico que já está no estúdio para fazer a parte que de repente a tua banda não tem lá um músico tão legal quanto você queria. Aqui no estúdio você já vai encontrar essas correções que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Então, gente, o papo tá muito bom, mas o nosso primeiro bloco tá acabando e no segundo a gente vai conhecer como funciona esse processo de gravação. Conexões.